Fala aí, meu povo, tudo certo? O professor Damos Azevedo aqui de volta, mais um vídeo para você fazendo questões de direito administrativo da nossa queridíssima banca FGV. Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Se gostar do vídeo, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal, ativa a notificação. Se você já está voltando, né, já esteve aqui antes e ainda não deu like, não compartilhou, não se inscreveu, não ativou a notificação, nossa amizade está muito estremecida, mas quem sabe a gente consegue se recuperar se você fizer aí o básico do básico do básico. Tá? Pessoal, seguinte, eu vou trazer nesse vídeo uma coisa um pouquinho diferente, não na estrutura do vídeo, mas nas questões em si. Porque assim, vocês sabem que eu sou um cara que eu amo a FGV, eu falo que para mim é uma das melhores bancas do Brasil, disparado. Faz besteira? Muita. Mas se for olhar o resto, meu Deus, né, ela está muito melhor do que a gente pode imaginar. E só que é claro que eu tenho aquela tendência também a escolher umas questões mais rock and roll, porque eu quero mostrar para vocês como que a FGV cobra. E às vezes eu pego umas questões que até você pode pensar, pô, mas essa questão é de procurador, e é uma questão de técnico administrativo básica, sabe? Só que eu também queria mostrar para você o outro lado. O lado em que a FGV ela se mostra normal. Porque não é só de questão violenta que vive a Fundação Getúlio Vargas. Nós também temos questões legais. Só que mesmo nessas questões legais, mais normais, digamos assim, não estou falando que é fácil, tá? Mesmo nessas questões, a FGV mostra a qualidade da preparação de questões dela. Então, assim, já deixar claro que se você acredita naquele papo de que só estudar a letra da lei já é suficiente, FGV não é para você. Que até nas questões mais simplórias da FGV, esse papinho não funciona, tá? Então, assim, eu quero trazer para vocês, inclusive eu trouxe da mesma prova, tá? O Tribunal de Contas do Estado de Roraima, cargo de técnico administrativo. Eu tirei 3 questõezinhas dali, prova agora de 2025, para a gente poder conversar. E eu quero mostrar para você que a FGV também tem coração. A FGV também ama. Vamos lá? Primeira questãozinha da nossa aula de direito administrativo. Considere uma situação hipotética em que o Poder Judiciário Estadual anule determinado ato administrativo emanado do governador, após análise e constatação de sua nulidade. Até porque o judiciário só pode fazer controle de legalidade, né? Quando é de outro órgão. Se for interno, ele pode fazer um controle de mérito. Nesse caso, estamos diante de um exemplo do seguinte tipo de controle existente da administração. Questão legal de controle da administração pública. Lembrando que se você está fazendo concurso ou se preparando para o MPU, MPRJ, cai isso aqui na sua prova. Então é bem interessante você se ligar nesse assunto. E qualquer outro concurso da FGV vai cobrar controle que eles gostam. Você já pensou comigo, né? Pô, isso aqui é controle judicial, cara, ou controle judiciário, chame você como quiser. Porque ele está fazendo o controle do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo. Porém, não tem essa opção aqui. Então a gente vai ter que ir pelo outro lado. É um controle interno? Nem ferrando, que é um poder sobre outro. Não é o Poder Judiciário sob a sua própria estrutura. Então não tem como ser interno. É um controle externo? É. O controle judicial feito sobre atos do Poder Executivo é um controle externo. Beleza, mas vamos olhar as outras opções. É um controle social? Não. Controle social é um tipo de controle externo exercido pela sociedade diretamente. É um controle societal? Também não. Isso aqui é meio frescura nova da doutrina, tá? Que não precisava. Mas o controle societal é aquele que amplia o controle social para além de simplesmente ser um controle que a sociedade faz, e sim um controle feito por entidades e organizações da participação popular nas atuações do Estado. Tá? Então, se você encontrar esse controle societal, é uma frescura para falar que é o controle social feito por entidades representativas. E controle legislativo não tem como ser, porque convenhamos que é uma questão que tem judiciário e executivo, e o legislativo não está nem aí para o que está acontecendo. Então, sim, estamos diante de uma questão bem tranquila, em que a nossa resposta é o gabarito letra B, controle externo. Tá? A gente aproveita e revisa, né? Não custa nada. Uma questão sobre a organização da administração pública, que é aquela história que eu falo. Se você... pô, professor, eu quero começar a estudar administrativo, por onde eu vou? Se você não entende regime jurídico administrativo e organização administrativa, você não vai entender mais nada para frente. Eu vejo muita gente, eu começo por princípios, por poder, pelo amor de Deus. Se você não entende a organização, como é que você vai entender um poder? Como é que você vai entender a lógica de um princípio? Você vai falar de hierarquia, vai ter que falar sobre uma questão de estrutura. Então, assim, cara, a coisa mais óbvia do mundo é você estruturar
a organização, enxergar ela para depois se partir para coisa mais abstrata, que seria a atuação em si, tá? Então vamos lá. Questãozinha bem tranquila. Assinale a opção que apresenta apenas estruturas que fazem parte da administração direta. Se eu quero estruturas que fazem parte só da administração direta, das duas, uma. Ou ele vai trazer para mim União, Estados, DF, municípios, ou vai trazer um órgão de um desses caras. Se ele apresentar alguma pessoa que tenha personalidade jurídica própria, eu já posso fugir, porque aí eu estou lidando com a administração indireta, estou lidando com parceiros, terceiros, tá? Vamos lá. Letra A, Secretaria de Educação, com certeza. Ela é um órgão que compõe a estrutura, pode ser do município, pode ser do estado, porque é secretaria. Tribunal de Contas, com certeza. É um órgão público também que vai compor o estado ou a União, ou até pode ser o município, né, que não pode mais existir, mas os tribunais de conta municipal que existiam antes da Constituição de 88 continuam aí em pleno vapor. Polícia Civil, com certeza, é um órgão da estrutura de segurança pública do Estado. Então, para ferrar minha vontade, eu odeio quando isso acontece, o gabarito já tem a cara de ser a letra A. Não dá nem para a gente brincar, né? Mas vamos ver o resto. Empresa pública de ônibus. Se tem empresa pública, já é administração indireta. Fundação Pública de Saúde. Secretaria de Transporte estaria certo. Autarquia, administração indireta. Ministério Público seria administração direta, apesar que ele é uma entidade totalmente própria, né? Sociedade de Economia Mista também não entra, porque, convenhamos, é administração indireta. Tribunal de Justiça, sim, é um órgão público. Fundação Pública de Educação e Empresa Pública de Saneamento são entidades da administração indireta. Polícia Militar, sim. Procuradoria Estadual, sim. Empresa Pública de Eletricidade, não. Porra, questão muito tranquila. Letra A, nosso gabarito. E desculpa o palavreado que eu não precisava. Mas às vezes dá revolta. E por último, uma questão tradicional de técnica administrativa que a gente resolve num estalo. Quer ver? Diante da notícia de que importantes competições esportivas internacionais ocorrerão em seu território no próximo ano, o município do norte do Brasil decidiu criar, em sua estrutura organizacional, um órgão responsável pelo planejamento esportivo com o objetivo de otimizar os benefícios gerados. Só de falar órgão já era para a gente estar com o olho aberto. Opa, isso é um órgão público. Mas, como a gente sabe que as bancas às vezes usam algumas pessoas que têm, tipo eu, assim, um desviozinho, e acabam colocando o órgão quando não deveria, né? Ficou feia essa frase, né? Você é quinta série, vai para o inferno. Acabam usando o termo órgão quando não deveriam. Porra. Pessoal, vocês são mais evoluídos, pô. A gente está se preparando para o concurso público. Até eu percebi a merda. Mas assim, tem muita gente que usa o termo errado. Eu sei que é raro, mas acontece. É aquele raro que acontece pra cacete, né? Mas ele falou em sua estrutura organizacional. Já deixou claro que é um órgão público, é uma estrutura interna. Nesse contexto, a criação desse órgão deve ser realizado por meio de um processo denominado, ou eu estou falando de desconcentração, ou eu estou falando de descentralização. Qual é o macetinho típico que o tio Dalmo passa para todo mundo porque ele é bonzinho? Desconcentração, órgão público. Quando você fala órgão público, uma pessoa que não tem personalidade jurídica própria, então eu não crio uma nova pessoa jurídica e necessariamente uma pessoa que vai viver sob a égide da hierarquia ou, né, de um relacionamento estrutural ali. Quando você fala descentralização, esse E te lembra ente ou entidade pública, que é uma pessoa jurídica própria e que necessariamente se configura uma vinculação e não uma hierarquia entre eles. É só isso, cara. Desconcentração, letra A. Concentração não seria porque ele criou um órgão. Se ele trouxesse e falasse, joga no meus peitos que eu vou matar e chutar essa porra no ângulo, eu vou parar. Seria concentração, não é o caso. Descentralização não é um órgão, seria uma nova entidade pública agindo com autonomia, blá, 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 blá. Centralização seria centralizado dentro de uma entidade, sem nenhuma distribuição interna concentração, né? Sem distribuição interna concentração, na própria entidade centralização. Eu faço tudo. Privatização por colaboração. Não, se eu criei um órgão, né, cacete? Eu não estou privatizando. Então, realmente, gabarito, letra A. Fácil, né? Você tá vendo? Eu quis trazer para você aqui 3 questões de 3 assuntos que caem pra caramba na FGV, mas que fogem um pouco daquele padrão questões absurdas e violentas da nossa queridíssima Fundação Getúlio Vargas. Antes da gente terminar esse vídeo, um recadinho importante aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado.
eu vou deixar para você o link dos meus 2 programas que estão em atividade no momento, o programa CSM-MPU e o programa CSM-MPRJ, tá? Se quiser conhecer melhor como funciona, tirar dúvida, é só você clicar no link de cada um dos programas aí, você vai ver como funciona, a estrutura, tudo bonitinho. Tem lá o link para o WhatsApp para você conversar diretamente com a minha equipe, belezinha? E vamos finalizar então essa aula, mais essa aula. Se você não assistiu, eu tenho outros vídeos aqui também, tá? É só olhar os vídeos recentes, tem um monte de vídeo com várias questões comentadas já, inclusive um vídeo que eu fiz introdutório, tanto administrativo quanto constitucional, trazendo ali o formato de questão da FGV, como que ela trabalha, um vídeo bem legal que eu fiz com muito carinho, tá? Então, tamo junto, obrigado pela moral, não esquece de dar aquele... Você não deu like aí, pô, tá na hora, né? Deixa um comentário o que você achou das questões, você acha que a sua prova, por exemplo, do MPU viria assim, ou se a tua prova, sei lá, que você vai fazer uma prova de um outro concurso que a FGV está tomando conta, o que você espera? Uma prova mais difícil, questões desse nível, mesclado? Fala aí, comenta aí e vamos trocar uma ideia, belezinha? A gente se vê num próximo vídeo.